Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui nós estudaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Estou muito feliz que nós aqui já estamos próximos, estamos bem perto de finalizar o livro de Lucas. Prepare seu papel e caneta aí, façam suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que mais lhe impactar, que hoje nós estudaremos e tem coisas bem interessantes aqui em Lucas 22. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quero pedir aos irmãos que deixem a sua curtida, que se inscreva, nos ajude a fortalecer aí esse canal, amém? Porque a palavra do Senhor diz lá em Amós 8, capítulo 11, que chegarão dias sobre essa terra, que as pessoas terão fome e sede, mas não é de pão e nem de água, mas sim da palavra de Deus. E nós somos privilegiados por termos essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, estudando a palavra do Senhor. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz assim: A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando, e os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia tinham um grande receio do povo. Ele fala, na minha versão, King James, está festa dos pães sem fermento. Eu acredito que na de vocês, que é mais na versão mais usual, tá na festa dos pães asmos, ok? Vamos lá, verso 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus para entregá-lo sem tumulto. O que que nós aprendemos aqui nesses 6 primeiros versículos? Judas, ele sendo instrumento de Satanás, e Satanás usando a ganância do coração de Judas, fez com que ele arquitetasse um plano junto com todas aquelas pessoas que faziam oposição a Jesus, que nós sabemos que são os mestres da lei, os chefes do sacerdote, né? Quem seriam esses? Numa aplicação atual, a igreja. Esses seriam algumas pessoas da igreja. E aí Satanás, Judas, influenciado por Satanás, arquitetou esse plano para entregar Jesus. E a Bíblia diz aqui no verso 6 que ele procurou uma oportunidade, ele aguardou uma oportunidade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, ou seja, não devemos dar oportunidade ao diabo. E aí ocorre a seguinte pergunta: que momento a gente está dando oportunidade ao diabo? Que momento, pastor, que a gente dá oportunidade ao diabo? Preste bem atenção. Satanás influenciou Judas através do quê? Da ganância dele. Através de um sentimento que ele tinha. Preste bem atenção. Olha que ensinamento precioso que a gente aprende aqui com o Senhor Jesus nesse momento. Analise bem os seus sentimentos. Analise bem os seus sentimentos. Observe bem os seus sentimentos. O tipo de sentimento que você tem nutrido. Porque os sentimentos ruins, eles são uma porta de entrada para você ser instrumento de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando isso. Vou repetir.
Os sentimentos que você tem nutrido no seu coração, eles são uma porta de entrada para que Satanás ele venha te usar e ele venha destruir a sua vida. E a pergunta que eu te faço nesse momento é: quais são os sentimentos que você tem nutrido? Mágoa, ressentimento, falta de perdão? Quais são os sentimentos que você tem nutrido? Raiz de amargura? Quais são? Preste bem atenção nisso que o Espírito Santo ele fala comigo e com você nesse momento. Preste bem atenção. Caso você tenha nutrido algum tipo de mágoa e ressentimento, o que o Senhor diz? Que nós temos que purificar os nossos corações. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós temos que estar com o nosso coração limpo. E ele diz que os limpos de coração são felizes. Eu acredito que você não está nessa terra para viver uma vida de tristeza e de angústia. Amém? Vamos lá. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhe orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água, segui-o até a casa que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. Seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Preste bem atenção. Eu vou ler mais alguns versículos e aqui a gente vai fazer algumas considerações. Verso 14. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vamos lá? Vamos fazer algumas considerações aqui. Nós lemos agora do verso 7 ao verso 18. E a primeira coisa que, aliás, a segunda coisa que eu quero dar um destaque aqui é a respeito da ceia. A ceia, meus irmãos, ela é toda permeada de simbolismos. E o primeiro simbolismo que a gente vê a respeito da ceia, significado. Ela é permeada de simbolismo, né, e significados. E o primeiro significado que a gente tira aqui é: a ceia, ela significa comunhão. Ceia significa comunhão, ou seja, o Senhor Jesus ele tem o desejo de ter comunhão conosco. Lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 20, o Senhor Jesus ele diz assim para a sua igreja, né? A gente usa essa passagem para evangelizar, mas esse texto ele é direcionado para a igreja e não para ímpio. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus ele está dizendo, em outras palavras aqui, eu vou conjecturar, que na vida de muitas pessoas da igreja, ele está do lado de fora. Que ele não tem comunhão com muitas pessoas que estão onde? Dentro da igreja. E aí, como é de praxe, eu te faço essa pergunta: Jesus está onde na sua vida?
Está do lado de dentro ou está do lado de fora? Pastor, Jesus ele está do lado de dentro da minha vida. Então, se ele está do lado de dentro, você tem conhecimento bíblico, você está crescendo em graça e conhecimento. Você obedece aquilo que a palavra diz. No momento que você se depara com alguma situação, com alguma questão a ser resolvida, você busca instrução na palavra do Senhor. Se Jesus estiver na sua vida. Agora, se ele não tiver, você vai ficar perguntando a opinião de um e de outro e vai ficar reclamando da vida. Amém? Foi a primeira coisa que eu destaquei. A segunda, que está no verso 13. Jesus ele dá uma ordem para que eles vão atrás de um homem que está carregando alguns cântaros de água. E aí, quando eles chegam lá, eles falam com o proprietário, vão até o salão que estava preparado. E aí eu acho muito interessante isso aqui, quando no verso 13 diz, eles encontraram tudo conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Ou seja, irmãos, por esse motivo nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Por quê? Porque vai acontecer tudo conforme o Senhor tem falado na sua palavra. Agora, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não estuda a palavra do Senhor, se a gente não ora, como é que a gente pode escutar a voz de Deus? Como é que a gente pode crer na palavra do Senhor? Quero que você entenda a seguinte questão. Nós somos movidos por aquilo que a gente acredita, ou seja, por aquilo que a gente crê, a nossa crença. E na base da nossa crença, aqui está a nossa crença, e na base da nossa crença, sabe o que está? Aquilo que a gente conhece. Vou repetir. Aquilo que a gente acredita está em cima, e na base, no fundamento, está o quê? Aquilo que a gente conhece. Então, por esse motivo, é preciso eu conhecer, eu ter conhecimento para eu estimular a minha fé. Não tem como, irmãos, não tem condições de eu ter fé se eu não tiver conhecimento. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós necessitamos desesperadamente de ter conhecimento. E o conhecimento que eu me refiro da palavra do Senhor, ele não é um conhecimento como você vai ter em ler qualquer livro, não. Primeiro que quando você lê a palavra do Senhor, a coisa mais extraordinária que já acontece é que o autor do livro, ele está junto, que é o próprio Deus. A presença de Deus, ela já está junto da gente. Segundo, a palavra de Deus é uma revelação. Ela é uma revelação constante para as nossas vidas. Amém? Verso 16 diz aqui, afirmo que não comereis novamente, até que se cumpra no reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? O que Jesus quer explicar aqui? Vamos lá? Jesus está explicando, irmãos, que aquilo que ele fez na cruz do Calvário, ou seja, a redenção por meio da cruz do Calvário, a gente ainda não obteve todos os benefícios, não obtivemos todos os benefícios que ele pôde nos conceder na cruz do Calvário. Que os benefícios que nós teremos, que ainda nós vamos ter, ele só vai acontecer quando o Senhor Jesus ele voltar. É isso que ele está explicando aqui no verso 16. Vamos lá? E aqui... Sim, vamos continuar. Verso 19 diz aqui, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando, isto é o meu corpo oferecido em favor de vós.
fazer isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando, preste bem atenção, verso 20. Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Grave bem o significado do cálice, que Jesus está dizendo. Cálice significa a nova aliança, tá? Verso 20. Eis que tudo que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Quando Jesus ele fala isso aqui, a mão daquele que haveria de traí-lo, ela estaria sobre a mesa. Pastor, então quer dizer que a mão de Judas estava sobre a mesa? Não. Nessa hora a mão de todos eles, todos os discípulos estava sobre a mesa. Aí fica aquele trocadilho, né? Assim, por que eu vou explicar? Para que eu vou explicar se eu posso complicar, né? Jesus foi meio nessa ideia assim. O Filho do Homem certamente vai conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Quem seria aquele que trairia ele. Verso 24. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Vamos entender isso aqui. Presta bem atenção, irmãos. Olha como é que funcionava a cabeça, a mente dos discípulos. Jesus estava falando a respeito de vida eterna. Jesus estava falando a respeito ali que estava explicando a respeito de salvação. Não diretamente. Estava falando a respeito do seu retorno. Ele não estava falando usando a palavra salvação. Isso que eu quero que você entenda. Mas ele estava falando a respeito do seu retorno, do significado da ceia. Ok? Presta bem atenção. E aí os discípulos questionaram: quem é que vai trair Jesus mesmo? E aí um segundo assunto surge: quem dentre nós somos os maiores? Olha a mentalidade dos discípulos, irmãos, e hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. O Senhor ele vem com a proposta de salvação, de vida com abundância, de milagres. Vem com uma proposta de renúncia. Vem com uma proposta de comunhão. E muitas vezes a nossa mente ela está distante daquilo que o Senhor ele tem para a nossa vida. Muitas vezes a nossa mentalidade e até o nosso modo de vida ele está distante da proposta de Deus. Por quê? Porque ao invés de nós nos movermos por propósito, a gente se move pelo quê? Por proposta. Esse concurso, e essa faculdade, entende? Eu aqui não quero dizer que seja ruim nós almejarmos isso, não é ruim. O ruim é a gente priorizar isso. Vamos continuar. Verso 25, Jesus diz assim: os reis das nações são senhores delas. O que significa que Jesus está dizendo? Ele está falando a respeito de domínio. Quando a Bíblia fala a respeito, ela usa esse título de Senhor, significa domínio, ok? E ele diz: e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados benfeitores. Ele fala aqui a respeito de autoridade. Essa autoridade significa no sentido de autoritarismo. Autoritarismo, ou seja, de forma ditatória, como se fosse não, né?
a forma do sistema de governo no mundo, muitas vezes são o quê? É ditatorial. Existe um parlamentar, um político, vamos dizer assim, um presidente, e a mentalidade dele não é de servir o povo, mas sim de ser servido. É isso que Jesus está explicando. E aí, no verso 26, ele vai mostrar que no reino de Deus é diferente, que os ensinamentos do Senhor é diferente, segue na contramão disso. Vamos ver? Entretanto, vós não sereis assim, ou seja, vós não seguireis esse padrão, esse modelo de governo. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Então preste bem atenção. Eles levantaram o questionamento: quem é o maior entre nós? E Jesus, vou simplificar aqui porque a gente tem muitos versículos para frente. Jesus diz assim: o maior não é o que manda. Vou usar essas palavras. Não é o que manda, mas é o que serve. O modelo de governo do mundo é esse. Ele manda, ele é autoritário, né? Ele é, vamos dizer assim, totalitarista. Mas o modelo de governo do reino de Deus, não. Ele está ali na frente, mas ele é o que serve. Ele é o primeiro a servir. Ok? É isso que Jesus está dizendo aqui. Verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Em outras versões está: Satanás pediu autorização. Verso 32. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes negarás que me conheces. O que Pedro está dizendo aqui? Eu estou preparado. Mas ele estava confiando em quem? Na força do seu braço. E esse é o equívoco de muitos de nós, irmãos. É o equívoco de muitos de nós de acharmos que servir a Deus depende da nossa força, depende da nossa inteligência, depende da nossa capacidade. Não. Servir a Deus, o combustível para servir a Deus é o Espírito Santo. É o próprio Deus que nos impulsiona a servir a Ele mesmo. Ok? Você entende isso? E do contrário, se a gente acha, se a gente pensa o contrário, o que pode acontecer com a gente? A gente negar Jesus da mesma forma que Pedro o fez. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentiste faltas de algo? Ao que ele prontamente replicaram: de nada. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Preste bem atenção, Jesus ele faz uma pergunta aos discípulos: olha, quando eu enviei vocês para as missões, faltou algo para vocês? O que Jesus está falando? Para quem é discípulo dele, e amém, eu sou. Você é? Se você é discípulo dele, o que Jesus fala para mim e para você? Que ele se responsabiliza por nós. O Senhor, ele se responsabiliza por mim e por você. Por mim e por você. Se você é inclinado, tem um coração inclinado
a fazer a vontade de Deus. Se os interesses do Senhor passaram a ser os seus interesses, não se preocupe, porque o Senhor, ele se responsabiliza por nós. Jesus, ele diz aqui, ó, se você pegue a mochila, quem não tem espada, você venda a sua capa e compre espada. E no verso 37 ele diz: pois eu vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Aqui Jesus, ele cita Isaías 53. E quando Jesus, ele fala aqui, compre uma espada, não, ele está usando uma linguagem simbólica, não é uma espada em si. Está falando a respeito de autoridade. Autoridade. No entanto, os discípulos, eles entenderam essa afirmação de forma literal. Vamos comprar uma espada. É isso que a gente vê no verso 38 aqui, que a gente vai ler agora. Ele diz: então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: é o bastante. Por que Jesus fala isso? Porque chegaria um momento que eles entenderiam que a espada não é a espada literal, não é a espada física, mas ele estava fazendo uma afirmação espiritual. Então Jesus, ele não se preocupa em explicar naquele momento, porque mais para frente eles teriam entendimento disso. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar. Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Preste bem atenção. Nesse momento aí, Jesus, ele chega ao monte, ele começa a orar, ele se distancia dos discípulos e começa a orar. E aí, aquela conhecidíssima passagem, Jesus, ele diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual foi o significado que tinha o cálice, que eu falei agora há pouco? Vou ler de novo. Vocês esqueceram, mas eu vou ler de novo. Ele diz aqui, ó, significa a nova aliança. Então Jesus, ele estava falando: afasta de mim esse cálice. Não seria o cálice do sofrimento em si. Sim, seria o cálice do sofrimento de forma secundária. Prioritariamente, qual é o significado desse cálice? Esse cálice significa uma quebra de aliança, um distanciamento entre Jesus e Deus, entre Jesus e o Pai. Ok? Qual o significado do cálice? Significava uma aliança. E ele diz: afastar de mim esse cálice, quer dizer, eu não quero quebrar a aliança com o Senhor. Eu não quero me afastar do Senhor. Ok? Por quê? Porque se me afastar do Senhor, me trará sofrimento. Então, se a gente afirmar que o cálice é o cálice do sofrimento, a gente não está errando também. Não é uma afirmação errada. Só é uma afirmação incompleta. Ok? Porque o significado em si, o cálice significa aliança. E quando Jesus, ele diz: afasta de mim esse cálice, quer dizer, eu não quero quebrar, eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero me distanciar do Senhor, porque isso me trará sofrimento. Amém? Vamos lá. Foi então que apareceu, verso 44, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse fenômeno cientificamente se chama hematitrose. Hematitrose, que nós temos também a possibilidade de acontecer isso. Mas essa hematitrose, ela só pode acontecer caso a pessoa ela chegue a um nível de exaustão física, psicológica e emocional. Um nível assim elevadíssimo de exaustão.
Então aqui mostra o quê? Que Jesus ele tinha chegado a esse nível. Por causa dele? Não. Por causa de nós. Por causa de mim e de você. Então Jesus ele chegou à exaustão física, mental e emocional por causa de mim e de você. E nós muitas vezes nós não queremos fazer o básico para o Senhor. Pense nisso. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. E exortou-lhes: porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não venhais cair em tentação. O que Jesus está mostrando aqui? Uma dormência espiritual. Se a gente estiver em um estado de dormência, de sonolência espiritual, nós poderemos cair em tentação. É isso que a Bíblia mostra lá também na história de Davi, em 2 Samuel 12, nos tempos que os reis saíam às guerras, no tempo que os reis saía a guerra, ele ficou dormindo. E esse sono, ele não é meramente um sono físico, mas espiritual também. Porque a Bíblia mostra lá que Davi, ele foi influenciado por Satanás a cometer o adultério com Batseba. Verso 47. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Estes se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo está extraindo o filho do homem? Ao perceberem que se sucederia os que estavam com Jesus, lhes propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: Deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele os curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: Viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Por que Jesus faz esse questionamento? Jesus está falando em outras palavras aqui. Por algum acaso eu sou algum ladrão? Por acaso eu cometi algum crime? É isso que ele vai falar aqui, na continuação. Diz: Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam, ou seja, influência maligna, influência de Satanás. Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, e à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: Mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem também o viu e afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: Homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhes havia predito: Antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. O que a gente tira aqui dessa passagem? No verso 54, a Bíblia diz que Pedro seguiu o Senhor à distância. Pedro seguia o Senhor à distância. E nós estamos seguindo o Senhor como? Próximos dele? Em comunhão com ele? Sendo um com ele? Ou também estamos seguindo o Senhor à distância?
A nossa vida, ela responde por nós. A nossa vida, a gente pode falar alguma coisa, mas quem vai dar a resposta verdadeira é a nossa vida. Como é que está a tua vida? Como é que está a sua vida? Você vive em paz? A tua família está em ordem? Teu casamento está em ordem? Teu ministério está em ordem? Se tudo na sua vida, as áreas da tua vida, elas estiverem em ordem e alinhada, pode ter certeza que você está em comunhão com o Senhor. Ah, pastor, quer dizer que se eu estiver passando por alguma tribulação, então a minha vida não está em ordem com o Senhor? Preste bem atenção. É muito interessante esse paradoxismo que existe em servir a Deus. Quando para a nossa vida estar em ordem, para nós estarmos em comunhão com o Senhor, não necessariamente nós não estaremos passando por alguma tribulação. Significa que a gente vai estar passando por alguma tribulação, mas essa tribulação, ela não vai desordenar a nossa vida. Ela não vai nos afastar de Deus. Vocês entendem isso? Eu passo por alguma tribulação, eu enfrento alguma dificuldade, ok? Mas eu permaneço firme, eu permaneço caminhando, eu permaneço buscando ao Senhor, eu permaneço me corrigindo, eu permaneço me direcionando a Deus, eu permaneço no altar de Deus. É isso que nós precisamos entender. Eu não estou dizendo que se você está passando por alguma tribulação, você está em pecado. Não. Eu estou falando que se você está passando por alguma tribulação, continue em comunhão com o Senhor. Porque se tem algo que Deus faz nas nossas vidas, é trazer ordem para aquilo que está desordenado. E no verso 62 diz aqui que Pedro chorou amargamente, ou seja, o preço de seguir Jesus à distância. Estou conjecturando, tá? O preço de seguir Jesus à distância. Vai trazer o que para as nossas vidas? Tristeza profunda, amargura de alma. Somos nós que escolhemos. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos, escarneciam, profetiza-nos. Quem é que te esbofeteou? E lhe dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhe respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis em mim. Preste bem atenção que eu vou ler aqui e a gente já está finalizando, tá? Assim como eu vos questionar, tão pouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram: ora, então, tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhe afirmou: vós dizeis que eu sou. Diante disso exclamaram todos, porque precisamos de mais testemunhas, posto que acabaram de ouvir a confissão da sua própria boca. Vamos lá. Jesus ele já estava perante o sinédrio, e aí você vê algo bem comum aqui em outra passagem. Qual foi o questionamento deles? Tu és o Cristo? E na segunda vez perguntaram de forma mais irônica, mais sarcástica: tu és o Filho de Deus? Quem foi na Bíblia que fez esse questionamento ao Senhor? Mateus capítulo 3. Satanás. Satanás, ele quis semear a dúvida na mente de Jesus.
Se tu és, Mateus capítulo 4, verso 4, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aqui, o Sinédrio, né, aquele povo, influenciado por Satanás, fizeram o quê? O mesmo questionamento. Tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? O que a gente aprende aqui, irmãos? Preste bem atenção. Na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vemos o quê? Jesus se batizando, após o batismo, uma manifestação de Deus, uma luz veio do céu, o Espírito Santo desceu como pomba, e Deus falou o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O que Deus estava falando? Revelando a identidade do Senhor. Qual é a identidade de Jesus? Filho amado. Essa também é a nossa identidade, irmãos. Nós somos filhos amados. Essa é a nossa identidade. E as tribulações da vida e pessoas também usadas por Satanás, eles vão querer colocar em dúvida isso. Por que tu acha que tem muitas pessoas, irmãos, que cometem suicídio, que nesse momento estão entregues à dependência química, ao alcoolismo? Por quê? Porque não se sentem amadas. Porque Satanás as convenceu de que elas não são amadas, então elas estão procurando anestesiar essa dor de não se sentir amado, de não se sentir acolhido, de não se sentir querido. Então eu e você, nós precisamos entender, não com a nossa mente, mas com a nossa alma, que nós somos filhos amados. Se Deus ele colocou essa palavra no meu coração para esse estudo, porque Deus está falando com você. Você que está passando por um momento de depressão, você que está passando por um momento de ansiedade, você que está passando por uma situação de desemprego, você que está frustrado com a sua vida, você que não está entendendo nada do que está acontecendo com a tua vida. Uma coisa, o Senhor, Ele manda eu te dizer: você é filho amado. Não deixe que a situação que está diante de você e que pessoas influenciadas pelo diabo, elas te convençam do contrário. Você vai preferir confiar em quem? Em Deus? Na palavra de Deus, na palavra que saiu da boca de Deus? Ou na palavra que está saindo da boca de pessoas que nem te conhecem? Amém? Fique com essa palavra. Tenha a convicção. Não basta você falar de boca: eu me sinto amado. Não. Se você se sente amado, você vai agir como uma pessoa amada. Já viu, irmão, uma pessoa quando ela se sente amada? Uma pessoa ali quando ela, vamos dizer assim, só para você entender, uma pessoa quando se apaixona por outra, ela está apaixonada, ela está tomada por esse amor, por essa paixão. Não tem dia ruim para ela, não tem dificuldade que ela não vença, porque ela se sente amada. Então é assim que você tem que se sentir. Tome posse com a sua alma, seu coração dessa palavra. Você é filho amado. Amém? Nós encerramos aqui capítulo 22 de Lucas. Quero que você ore comigo, deixe a sua curtida, se inscreva, amém? E divulgue aí nosso estudo. Pai, eu abençoo cada vida, Senhor, que está aqui comigo. Senhor, que a gente nos ajuda, Senhor, nos aproximarmos a cada dia mais do Senhor, a vencer a nossa incredulidade, a ter convicção da nossa identidade, Senhor. Como a Tua palavra diz, que nós sejamos um com o Senhor, como o Senhor é com o Pai. Pai, eu abençoo cada vida, cada inscrito que está aqui, que o Teu sangue venha nos purificar, Senhor, do nosso pecado, da iniquidade, de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aniquila toda acusação no mundo espiritual contra as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza ao nosso entendimento,
Deus, eu repreendo o espírito de suicídio, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer ordem, Senhor, a essa ansiedade, Senhor. Joga por terra, meu Deus, essa ansiedade, essa angústia, essa frustração, meu Deus, que muitos estão no peito, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa fazer com que a gente se sinta amado, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, que a gente possa sentir o teu toque, Senhor, nesse momento, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Logo menos, capítulo 23 de Lucas. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.